Filipenses capítulo 3, nós vamos estar compartilhando a partir do versículo 7. Versículo 7 até o 11. Você que está aí na sua casa também, acompanhe a leitura, pega a sua Bíblia, faça a leitura junto conosco aqui, amém? A palavra do Senhor diz: todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela está presente. Amém, irmãos? Santo Pai amado, eu glorifico o Teu nome, Senhor Deus, e sou agradecido, meu Pai, pela oportunidade de mais uma vez poder contemplar da Tua palavra, Senhor Deus. Te peço, meu Pai, que o Teu Espírito Santo, meu Deus, esteja a me usar, Pai amado, fazendo um instrumento nas Suas mãos, Senhor Deus, para trazer para os meus irmãos, para a Tua igreja, meu Deus, aquilo que o Senhor quer falar. Que aqui não sejam as minhas palavras, Senhor Deus, mas que sejam as Tuas, Pai amado, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, aqui nós vemos uma passagem do apóstolo Paulo, onde ele vem dizendo que toda aquela bagagem de conhecimento que ele tinha, todo aquele entendimento que ele tinha, e tudo aquilo que durante toda a sua vida ele tinha zelado, o apóstolo Paulo vem dizendo que agora que conheceu a Cristo, tudo aquilo que ele entendia como prioridade para a sua vida, agora não passava de esterco, como está escrito na minha versão. E nós precisamos entender, meus irmãos, que naquela época, a gente tem estudado isso aqui na escola bíblica de adultos, muito tem se falado da lei e de Jesus Cristo, da graça do Senhor Jesus Cristo. Tem se falado muito do peso que a lei trazia sobre o povo e de um entendimento ou uma cultura onde você poderia ser uma pessoa ritualmente correta, cerimonialmente correta, porque cumpria todos os rituais que a lei dizia, e ao mesmo tempo ser uma pessoa de coração impuro, uma pessoa que verdadeiramente não tinha Deus no coração. E ao mesmo tempo, uma pessoa que poderia não ser cerimonialmente correta, porque era uma pessoa que poderia não cumprir aqueles rituais que a lei dizia, poderia ser uma pessoa de coração misericordioso, mas ser incorreta cerimonialmente por não cumprir os rituais. E o apóstolo Paulo, sendo conhecedor de todos esses acontecimentos que o cercavam aquele povo judeu, ele se orgulhando de ser judeu, de ser fariseu, de ter estudado aos pés de Gamaliel,
com toda a sabedoria da época, ele vem dizendo que agora entende que tudo isso não passa de esterco. Então, meus irmãos, a palavra que eu quero trazer nessa noite, a mensagem para nós, na verdade eu quero fazer um convite aos irmãos, que com a graça do Senhor Jesus que nos salvou, que com a graça do Senhor Jesus que nos libertou, que com o amor do Senhor Deus que nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, que agora, uma vez em Cristo Jesus, nós consigamos, pelas misericórdias do Senhor, dar o devido valor ao Senhor Jesus, que às vezes a gente acaba não dando esse valor. E o apóstolo Paulo, ele vem falando de um monte de coisas que o cercavam, tudo. Se a gente for analisar, o currículo do apóstolo Paulo era excelente. O currículo dele era recheado de boa formação. Ele tinha tudo aquilo que as pessoas almejavam naquela época, ele tinha tudo aquilo que as pessoas buscavam naquela época, que os judeus buscavam. No entanto, ele considerou que aquilo não lhe valia de nada, porque agora ele conheceu de verdade aquilo que vale a pena nós entregarmos as nossas vidas, que é o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Meus irmãos, então hoje nós vivemos uma realidade diferente do que o apóstolo Paulo vivia naquela época. Por que isso, meus irmãos? Porque as coisas que nos cercam hoje em dia, nos nossos dias atuais, não são as mesmas coisas que cercavam o apóstolo Paulo naquela época. Mas eu quero trazer ao nosso entendimento que quantas coisas que nos cercam hoje em dia, que têm o poder de nos afastar da presença de Deus, ou melhor dizendo, tantas coisas que às vezes só nos impedem de conhecer verdadeiramente aquilo que precisa ser conhecido, aquilo que vale a pena conhecer, que é o nosso Senhor Jesus. Cada um de nós, meus irmãos, sabem aquilo que atrapalha o seu relacionamento com Cristo, aquilo que cada um de nós sabe, o que nos impede de ter uma vida verdadeiramente à luz da palavra. Hoje em dia nós somos bombardeados de informações, principalmente pela mídia, redes sociais. Quantos irmãos, quantas pessoas não têm gastado todo o tempo que poderia estar lendo a palavra do Senhor, gastando esse tempo em redes sociais. E com isso nós acabamos deixando de entregar ao nosso Senhor um tempo que a Ele é devido. Nós acabamos deixando de entregar ao nosso Senhor a adoração que a Ele é devida. Quantos irmãos não têm gastado o tempo que poderia estar estudando a palavra do Senhor, assistindo séries que duram 3 meses, e às vezes a gente acha
que para a palavra a gente não tem tempo, ou que para fazer a obra do Senhor a gente não leva jeito. E às vezes não levamos mesmos, irmãos. Sabem por quê? Porque nós achamos que temos coisas mais importantes a aprender. E existem muitas coisas que realmente são importantes mesmo, irmãos. E é bom para o nosso conhecimento, é bom para o nosso aprendizado. Mas é necessário que nós consigamos administrar o nosso tempo de forma que aquele que é verdadeiramente a única coisa que importa, nós não acabemos deixando para trás. Eu queria compartilhar uma passagem com vocês que está no livro de Atos 22, versículo 3. Atos 22, 3, que diz: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelosos para com Deus, como todos vós hoje sois. Então esse era o currículo do apóstolo Paulo, e ele fala no finalzinho aí, zelosos com Deus, como vós sois. Nós temos sido, irmãos, zelosos com nosso Deus, nós temos priorizado Deus. Meus irmãos, quando eu tenho a oportunidade de pregar, de trazer a palavra, a pessoa que eu tenho como alvo sou eu mesmo. Então eu acredito que cada um de nós tem algum tipo de dificuldade em alguma área, mas nós precisamos ser encorajados, nós precisamos ser motivados a buscar o Senhor, porque Ele é a única coisa que importa. E como disse, irmãos, eu acho que a gente não dá o devido valor ao Senhor Jesus, ou não lhe dá o valor que é devido. Ou seja, é como se Jesus morreu por nós para que alcançássemos a salvação nele, mas a gente faz pouco caso disso. Normalmente, quando nós recebemos uma notícia boa, algo que nós queremos muito, uma coisa acontece, a nossa reação é de júbilo, né? A gente fica feliz, a gente se alegra com aquilo. E muitas dessas coisas, irmãos, são coisas boas, são coisas maravilhosas, coisas que a nossa alma deseja, que nós buscamos, mas para Jesus parece que a gente não tem esse mesmo júbilo, a gente não comemora da mesma forma que quando a gente recebe uma notícia boa, alguma coisa agradável, sendo que a melhor notícia é Jesus, são as boas novas do Evangelho. A minha filha Vitória tem vontade de conhecer a Disney. Quando ela fez aniversário de 15 anos, ela ficou balançada, porque
queria festa, queria ir para a Disney. Eu falei: ó, filha, você é filha de pobre, escolhe uma coisa ou outra, que para mim já é muito, ou uma coisa ou outra. E ela acabou optando pela festa de 15 anos, até porque entendeu que na festa muitos parentes poderiam participar e tal. Se fosse para a Disney, seria ela e mais uma pessoa, ou duas no máximo. Mas eu tenho certeza que, se eu dissesse assim, estou colocando a minha filha como exemplo, porque é algo que eu sei que ela gostaria, mas se eu dissesse: filha, você ganhou uma passagem para a Disney com a família, com tudo pago, com hospedagem, tudo pago por uma semana. Eu imagino que a reação dela seria: ei! Mais ou menos assim. Aí, meus irmãos, o que é que eu estou falando isso? Porque alguém me trouxe o Evangelho um dia, as boas novas, me trouxe uma notícia de salvação. Então seria como alguém falasse para mim hoje: irmão João, você ganhou uma passagem para a eternidade com Jesus Cristo, para a vida inteira. E eu: ei, legal. Mais ou menos assim, irmãos, onde a gente verdadeiramente precisava jubilar, precisava se alegrar, a gente acaba levando como uma coisa normal. E por isso que nós acabamos não vivendo verdadeiramente o Evangelho, a gente acaba não vivendo a luz da palavra do Senhor, porque a gente não se entrega totalmente, porque o nosso corpo está muito vivo, a gente almeja, a gente busca coisas que alegrem a nossa carne, que alegrem a nossa alma, mas quando se trata das coisas do Altíssimo, a gente está pouco preparado. A gente não quer servir com o nosso melhor. A gente quer um Deus garçom, aquele Deus que a gente ora: ô Deus, eu estou precisando disso, traz aí para mim, me dá. Agora, quando depende de nós, a gente não faz aquilo que o apóstolo Paulo fez. E nós precisamos entender, meus irmãos, que o que o apóstolo Paulo fez foi o trabalho dele, o nosso não. O nosso ainda está por fazer, o nosso nós ainda temos que fazer. O Senhor Jesus, quando veio à terra, Ele nos comissionou e nos capacitou para fazer aquilo que Ele começou. Jesus veio à terra para estabelecer o reino de Deus e comissionou a sua igreja para dar continuidade. Só que muitas vezes nós achamos que nós não fazemos parte disso. A palavra do Senhor diz em Mateus 16, 25, que quem perder a vida por minha causa, achará a verdadeira vida. Mas quem achar que ganhou a vida, perdê-la, a perderá, porque acaba se envolvendo demais com coisas daqui, irmãos. Irmãos, quando eu me converti em 2012, uma das coisas que eu mais gostava de fazer, eu gosto até hoje, mas não tenho oportunidade mais, e a idade também já chegou, não é mais como era de jogar futebol. Todos os domingos, 9 horas da manhã, estava jogando futebol. Todos os domingos, às vezes ainda tinha algum futebol no meio da semana, estava participando.
E foi uma das coisas que eu tive que parar quando eu me converti. Porque a Bíblia diz que não pode jogar bola? Não, não é isso. A Bíblia não diz isso. Por questão de opção. Na igreja onde eu comecei a frequentar, os cultos eram às 10 horas da manhã. Então não tinha como eu ir jogar futebol 9 da manhã, era de 9 ao meio-dia, 1 hora da tarde. Se tivesse mais gente para continuar, eu ia chegar em casa umas 3 horas da tarde. E eu tive que parar de jogar futebol, porque eu optei por Deus. E depois, com um tempo, os cultos foram mudados para a noite. Eu falei, agora vai dar certo para eu voltar a jogar futebol. Aí eu nem sabia que existia escola bíblica, irmãos. Aí falaram assim, não, está mudando para a noite porque vai começar uma escola bíblica 9 horas da manhã. Falei, mais uma vez, vou continuar sem jogar futebol. Eu vou para a escola bíblica. E assim foi, irmãos. Até depois que eu já estava congregando nesse templo, nessa igreja, os meus irmãos. Aí um amigo me ligou. Um amigo que sabe que eu parei de jogar futebol por conta do horário dos eventos na igreja. E um amigo me ligou e falou, olha, agora eu arrumei um futebol. Agora é no meio da semana. Toda semana, agora não vai ter como. Toda semana, no meio da semana. Eu falei, qual é o dia? Falou, é a quinta-feira às 20 horas. Todas as quintas às 20 horas. Falei, irmão, eu acho que Deus não quer que eu jogue bola. Porque nesse horário tem culto. E eu não vou deixar de estar na casa do Senhor para estar jogando bola. Porque eu sei quem luta as minhas lutas, eu sei quem guerreia as minhas guerras, eu sei quem está comigo e quem esteve comigo nos momentos onde eu mais precisei. E é sobre isso, meus irmãos, que eu estou falando, que a gente precisa entender alguns pontos, a gente precisa ter prioridades nas nossas vidas. Porque às vezes a gente fala assim, ouve-se muito falar nisso, nós não somos daqui, nosso lugar não é aqui, nossa origem é o céu, nós fomos gerados na eternidade. E é uma verdade, irmãos. Só que parece que a gente quer viver se realmente nós fôssemos daqui. Eu trabalho na área de transporte, meus irmãos, eu acho interessante os japoneses. A gente faz entregas na embaixada do Japão, a gente recebe uns volumes enormes que vem lá do Japão, que vem cheio de alimentos. É a comida deles, vem do Japão. Então eles se alimentam da sua terra, da sua origem. Por mais que eles estejam em terra estranha, em terra distante, eles se alimentam da sua origem. E nós temos nos alimentados da nossa origem, que é o alimento espiritual. Meus irmãos, nós precisamos mudar as nossas prioridades. E um dos motivos que nós temos, o primeiro deles é que Jesus morreu por nós, como diz a palavra no livro de Romanos, quando ainda éramos pecadores, quando não valíamos nada. Foi por esse tipo de gente que Jesus morreu.
Não foi porque nós éramos bonzinhos, não, irmãos. É porque a gente era ruim mesmo. Foi por isso que foi necessário Jesus morrer. E, meus irmãos, uma coisa que eu acho tremendo no Senhor, que nos faz com que nós possamos cada vez mais servi-lo com amor, nos dedicarmos cada vez mais à obra do Senhor, é que Deus não fica devendo nada para ninguém. Eu gostaria de compartilhar uma passagem com os irmãos que está no livro de Isaías 26, 3. Livro de Isaías 26, 3. A palavra do Senhor diz: Ó Yahvé, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está alicerçado em ti, porquanto deposita em ti toda a sua confiança. Então, meus irmãos, aquele que deposita sua confiança no Senhor, aquele que é desprendido a colaborar na casa do Senhor, seja de qual forma for, os cuidados do Senhor estão sobre ele. E é maravilhoso, irmão, sabermos disso, porque a gente é meio que quer levar vantagem em tudo. Às vezes a gente parece que não quer servir por amor. Parece que quando temos muitas coisas a fazer para o Senhor, a gente meio que se sente sobrecarregado, sendo que todas as coisas que nós fazemos para o Senhor, Ele nos capacita para isso. Isso é maravilhoso, irmãos. Outra coisa, meus irmãos, é que, como nós somos tendenciosos a levar vantagem em tudo, a gente é meio que quer uma recompensa por aquilo que nós fazemos para o Senhor. E como o versículo que nós lemos, essa recompensa nós teremos. Essa recompensa nos será dada. Mas não é por isso que nós temos que servi-lo, por causa de recompensa. Não é por isso. Jesus morreu por nós, qual foi a sua recompensa? Os únicos abençoados e galardoados fomos nós. Nós temos que servir, meus irmãos, por amor, como o servo da orelha furada. Os irmãos devem, certamente já ouviram falar, que na antiga aliança, quando um escravo se adaptava, amava o seu senhor, mesmo quando acabava o seu período de servidão, ele ainda queria continuar servindo ao Senhor, sem nenhuma responsabilidade a mais, sem nenhum compromisso, sem nenhuma lei que dizia que ele ainda tinha que continuar servindo, porque já havia acabado, já havia chegado o jubileu para ele, a época em que os escravos ganhavam a sua liberdade, mas eles queriam continuar servindo por amor. Esses servos eram os servos da orelha furada, porque para diferenciá-los dos demais servos era furado as suas orelhas, para que identificassem que aquele servo servia por amor, não por obrigação.
E é isso que nós precisamos ter em mente, meus irmãos. Nós precisamos ser servos da orelha furada. E eu gostaria de compartilhar um versículo com os irmãos. No livro de 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 25. Mas antes eu gostaria de dizer que, para aqueles que trabalham na obra do Senhor, nada disso será em vão. Vocês conhecem a passagem certamente de Salomé, mulher de Zebedeu, mãe de João e Tiago e João, e tia de Jesus Cristo, irmã de Maria. Onde ela diz: Senhor, te peço uma coisa, que quando estiveres no teu reino, um dos meus filhos possa sentar à tua direita e o outro à tua esquerda. Eu imagino Jesus respondendo ali, não é com essas palavras que a Bíblia menciona, mas eu imagino Jesus falando ali: tia, não é assim. Na casa do meu pai não é assim. É para aqueles que está preparado pelo meu pai esses lugares. Ou seja, meus irmãos, Deus é um Deus justo. Não é porque um serviu mais, o outro serviu menos, que esses que serviu menos vai chegar lá e vai sentar na janela. Com Deus não é assim, porque Deus é justo, Deus é misericordioso, mas é justo. E essa questão, meus irmãos, de gratidão, que é o entendimento que nós precisamos ter para que nós consigamos servir e servir bem, é algo que já é falho desde antigamente. A gente é ingrato por natureza. Vocês lembram da passagem da cura dos 10 leprosos? Onde Jesus tem um encontro com eles e fala: olha, vão e mostrem aos sacerdotes. E eles, quando estavam indo pelo caminho, todos eles foram curados. Todos os 10 foram curados. E somente um deles voltou, dando glórias a Deus. Somente um voltou para agradecer ao Senhor Jesus. E Jesus fala assim para ele, pergunta para ele: não eram 10? Onde estão os outros 9? Por isso, meus irmãos, nós precisamos estar atentos, com o entendimento que nós precisamos ser gratos ao Senhor, todos os dias da nossa vida. Porque, se nós deixarmos por conta do nosso corpo, ele não quer adorar, não quer servir. O nosso corpo quer sombra e água fresca. Por isso, meus irmãos, nós precisamos estar à luz da palavra, para que nós consigamos fazer os nossos corpos escravos da nossa mente, e a nossa mente esteja sempre no Senhor Jesus. 1 Coríntios 9, do 25 ao 27. 1 Coríntios 9, 25 a 27.
que diz: e todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Amém, meus irmãos? Portanto, meus irmãos, nós precisamos entender que o nosso corpo é para servir ao Senhor, que nós possamos ter bem nítido nas nossas mentes todos os dias, que nós temos milhões de motivos para agradecer ao Senhor todos os dias. Meus irmãos, existem muitas coisas que Deus faz nas nossas vidas e que Deus já fez nas nossas vidas e continua fazendo todos os dias. Coisas tremendas, coisas maravilhosas. Deus nos livra, Deus nos dá emprego, Deus nos guarda, Deus nos cura de doenças, Deus nos dá a provisão, e todas essas coisas são feitos maravilhosos, mas nenhum deles, meus irmãos, se compara à nossa salvação, porque a nossa salvação era algo inalcançável, era algo que o nosso dinheiro não podia comprar. Como tem uma passagem que diz que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Portanto, meus irmãos, eu te convido nessa noite a entregar o seu melhor para o Senhor Jesus, porque só Ele é digno. Eu te convido, meus irmãos, a ter um tempo maior com nosso Deus. Eu te convido a sair do raso e buscar um relacionamento profundo com o Senhor. Talvez não seja fácil, irmãos, porque toda vez que nós buscamos o Senhor, o inimigo de alguma forma ele tenta impedir, tenta nos atrapalhar. Mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isso que a palavra nos diz, isso que a palavra nos ensina. Amém, meus irmãos? Eu convido os irmãos a ficarem de pé. Eu queria orar com os irmãos nessa noite. Santo Pai amado, eu sou grato a Ti, Senhor Deus, pelas